Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de LibreOffice Calc. Meu nome é William Oliveira e nesse vídeo eu vou mostrar para você como aplica formatação condicional. A formatação condicional é uma formatação que vai aplicar com determinada informação na célula ou no conjunto de células, tá? Então, se eu mudar a informação que tem na célula ou se você realizar alguma operação, uma fórmula, uma função e mudar esse valor, automaticamente a formatação condicional vai formatar com um estilo que você pré-definiu, você deixou já pré-definido, tá? Então isso é muito útil quando você quer mostrar, por exemplo, números negativos, ou quando o número está acima da média ou está abaixo da média, pode aplicar para texto. Então nesse exemplo eu vou aplicar para o texto e vou aplicar para os números aqui, tá? Só para exemplificar. Então eu vou selecionar o que eu quero utilizar a formatação condicional. Posso vir aqui no menu formatar, formatação condicional, e aqui vai mostrar condição, escala de cores, barra de dados, conjunto de ícones, data e gerenciar. Eu poderia escolher uma dessas opções, mas eu vou colocar aqui gerenciar, que é o mais completo. Então ele vai mostrar o mais completo para mim, certo? Então aqui já tinha uma formatação que está fazendo teste. Eu cliquei aqui em remover, tá? Mas eu posso vir aqui adicionar e ele vai aparecer essa outra caixa. Então, o valor da célula é igual a. Então, é sempre o valor da célula é. E no meu caso, nesse caso específico, como é um texto, tem que ser igual a o texto que eu vou colocar, tá? Mas temos outras opções, maior, menor, diferente, é duplicado, não duplicado, os 10 primeiros, 10 últimos, erro, termina com. Então esse começa com e termina com, você pode utilizar também como para texto, né? Então o que te começar com uma palavra, uma formatação específica e assim por diante, tá? Então, mas eu vou colocar aqui igual a. Então, o primeiro texto que eu vou aplicar a formatação é a palavra vivo. Eu tenho que colocar entre aspas duplas para ele entender que é um texto, tá? O número eu não preciso colocar entre aspas duplas, tá? Só o texto. Aqui, aplicar estilo. Aplicar estilo, como eu já tinha dito, eu criei um estilo, né? Na verdade, eu falei no vídeo anterior como criei estilos. Então eu já criei uns estilos, já estava pronto. Tanto é que quando eu cliquei para mostrar a formatação condicional, tinha já um aplicado. Mas se você não lembra como faz, eu posso criar o estilo agora, tá? Então, novo estilo, a primeira opção. Ou você pode colocar a opção que você já criou anteriormente, tá? Fica a seu critério. O intervalo aqui é o intervalo que você deseja que fique essa informação, que mostre essa formatação, ó. E assim por diante, tá? O que eu posso fazer aqui também? Eu posso dar um OK, ele vai mostrar a minha primeira condição é igual a vivo. Vamos ver se funciona? Vou dar um OK e ele aplicou. Provavelmente não está escrito só vivo aqui. Ele não aplicou para cá. Acho que eu não selecionei. Então, se você quiser modificar, formatar, formatação condicional, gerenciar. Eu escolhi, ó, A4 até, desculpa, E4 até E22. Então, vou colocar E3. Não selecionei a primeira célula, então não aplicou. Pronto, agora ficou. Ó, tá vendo como ele... Então, se colocar outra informação aqui, ele não vai aplicar azul, porque não é vivo, certo? Então, Ctrl Z. Então, eu vou fazer o mesmo estilo, o mesmo procedimento, formatação condicional, para os demais. Eu posso clicar aqui, ó, primeira condição, posso adicionar uma outra também, tá? Então, de preferências, faça separado. Então, fez uma, dá um OK. Adicionar a próxima, você vai adicionando aos poucos. Igual a, por exemplo, TIM. Quando é texto, entre aspas duplas, nunca se esqueça disso.
Aqui no estilo, eu vou criar o estilo, só para você ver como funciona. Eu já mostrei no vídeo anterior, mas vou mostrar aqui novamente. Aqui no nome, eu posso colocar o nome que eu desejar. Vou colocar Team 2, porque o Team já existe. Team 2. Plano de fundo, escolho a cor, escolhi azul mesmo. Efeitos da fonte, eu escolhi a cor branca. E na fonte eu vou colocar em negrito. Vou dar um OK. Aqui tem que estar Team. O intervalo aqui, o intervalo tem que ser o que tem a informação, né? Então você vai lá, clica, segura e arrasta. Volta aqui para formatação condicional. Eu não sei porque ele não está pegando a primeira célula, mas então é E3 até o E22. Eu vou dar um OK e vou dar um OK. Então, Vivo Team, ele aplicou o meu efeito. Vamos lá, formatar, formatação condicional, gerenciar. Vou adicionar uma outra. Agora eu vou adicionar uma formatação chamada claro. Eu já tenho o estilo aqui feito. O intervalo, qual é o intervalo? É esse intervalo aqui. Vamos ver se foi. Ah, agora foi. Acho que eu estou clicando errado. Dá um OK. Adicionar. Então faço só o oi. Opa, aspas duplas, nunca se esqueça. O estilo, eu já tenho o estilo criado que eu queria antes de começar o vídeo. Intervalo é esse aqui. Ficou certinho. Dou um OK e dou um OK. Pronto. Então, conforme eu vou mudando a informação, ele vai atualizando o meu texto, tá? Minha planilha. Então, se eu voltar para claro, fica vermelhinho. Se eu voltar para escrever alguma outra informação, vivo, oi. E se eu colocar nenhuma informação, colocar meu nome, ele não vai aplicar nenhuma formatação, tá vendo? Então, uma dica bem legal. Eu vou utilizar esses números aqui, que era o número do cliente, né? Então, eu vou mostrar como funciona o maior e aquele maior menor, certo? Ó, eu vou colocar gerenciar. Aqui ele vai mostrar todas as formatações. Eu vou clicar em adicionar aqui. Então, o valor da célula é menor que 5, por exemplo. Menor que 5, eu vou utilizar a formatação vermelha aqui, que é da claro. O intervalo, qual é o intervalo? Esse intervalo aqui. Ó, não, eu não estou clicando mesmo. Ó. Agora foi. Certo? Aqui eu posso adicionar aqui também, ou dou um OK ali em uma outra caixinha. Eu vou adicionar aqui só para mostrar que aqui também funciona. É maior do que 5, então todos que forem maior que 5, eu vou colocar o azul, o amarelo, que é o da Oi. E vou aplicar um outro, a condição 3, que vai ser igual a 5. Usei vermelho, usei esse amarelo, vou usar o Team que eu fiz aqui agora. E vou dar um OK. Então, ó, esse aqui é o de número. Aqui eu fiz um para cada, só para exemplificar. Você pode criar, eu prefiro criar desse jeito, fica mais fácil de enxergar. Mas se você quiser criar igual eu criei aqui, todas as condições na mesma caixinha, você pode criar também, fica a seu critério. Vou dar um OK e ele aplicou. Nossa, esse amarelo não dá para enxergar. Ó, todo número menor que 5 ficou vermelho, o número igual a 5 ficou azul e o restante ficou amarelo. Então se eu mudar esse número, por exemplo, para 4, ele vai ficar vermelho. Se eu mudar esse número para 5, ele vai ficar azul. Assim por diante, tá? Então, lembrando, recapitulando aqui, texto tem que colocar aspas duplas.
número não precisa. Você pode colocar número, somente o número, e ele vai entender que é uma numeração que você quer aplicar o efeito, tá? Então essa formatação condicional funciona com qualquer tipo de informação que você tiver na sua planilha, inclusive para fórmulas, essas coisas específicas, tá? E é uma dica muito útil, tá? Quando você tiver uma planilha e tiver muitos dados. Então, menu formatar, formatação condicional, eu clico aqui em gerenciar, mas se você quiser escolher aqui nas condições, barra de dados, um estilo específico, você pode colocar também, né? Fica a seu critério, você pode ir mexendo no Calc, aprendendo coisas novas, ou clicar nesse botãozinho de formatação condicional, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima aula.